Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, né? Agora nós vamos para o título Formação, Estrutura e Organização Política do Brasil e do Mundo Contemporâneo. Basicamente, esse título nos traz para a atualidades. Então, é um conjunto de aulas, né? Que se tem atualidades, ou seja, aspectos contemporâneos a nós, beleza? Dentro desses aspectos contemporâneos a nós, ele começa lá com dois subtítulos. O primeiro, que é a produção histórica, né? Que eu vou trabalhar aqui muito rapidamente, mas não acredito que ele vai cobrar história aqui em geografia, já que ele pediu história na parte de história, né? E contemporâneo, ou seja, contemporâneo é o que mais nos interessa aqui, porque é contemporâneo a nós, do território do Brasil. O que ele está querendo, na verdade? Ele está querendo saber como que foi a organização política administrativa do Brasil, né, desde a chegada dos portugueses aqui aos nossos dias atuais, beleza? Então é isso que ele quer, como que nós organizamos politicamente, estruturalmente, administrativamente o país, beleza? Fechou? E aí, logo depois, ele nos dá um outro título, por isso que eu já trouxe ele para cá, que é o Federalismo e Federação e Divisão Territorial do Brasil. Por quê? Porque atualmente, dentro do modelo contemporâneo a nós somos uma federação. Nós somos uma federação, República Federativa do Brasil. Ou seja, a nossa organização é uma organização federativa. Então, um assunto complementa o outro. Por isso, nós vamos trabalhar esses dois assuntos juntos. E é um assunto bem tranquilo, que eu tenho a plena convicção que é um assunto que você já sabe. Eu estou gravando só por desencargo de consciência do professor. Vai que você não saiba, beleza? Mas é um assunto bem tranquilo e bem comum a todos nós, beleza? Então vamos começar pela produção histórica, rapidinho. Tudo começou quando o Brasil foi descoberto, em 1500, tornamos colônia de Portugal. Ou seja, nós não tínhamos nenhum tipo de independência, nada. Nós éramos apenas um território expansivo dos portugueses, de Portugal, beleza? Simples assim. Até que em 1815, por diversos fatores, nós já vimos na aula de história, o Reino Unido, para quem fez o curso de história comigo, né, obviamente, você já viu lá a aula de história, mas basicamente o Portugal deixa de ser Portugal sozinho, e aí o Dom João assina um documento transformando o Brasil e Algarves em Reino Unido com Portugal. Ou seja, de 1815 até 1822, nós não éramos mais colônia, nós éramos Reino Unido de Portugal. Nós éramos Portugal, resumidamente é isso, beleza? Então, um período, nós fomos Reino Unido de Portugal. Quando o Dom João veio para o Brasil, tal, fugindo das guerras napoleônicas, tal, né? E aí nós viramos Reino Unido de Portugal, ok? Isso foi até 1822. Por quê? Porque em 1822, o Brasil se torna independente, Dom Pedro I, né, faz lá um acordo com a Inglaterra, mais Dom João, tal, e consegue a independência do Brasil, e aí, tendo então ele como primeiro rei no Brasil, então nós temos o primeiro reinado de 1822 a 1840. Né? Em 31 acontecem uns problemas lá em Portugal, que Dom Pedro I termina voltando para Portugal, e deixa o seu filho aqui como rei. Só que o filho dele, Dom Pedro II, tinha 12 anos, não tinha como assumir. Então quem assume é uma banca que iria gerenciar o país no lugar de Dom Pedro II, que é o que a gente chama de regência. A regência aconteceu de 1831 a 1840, tá? Que aí ele já pegou maioridade, né, Dom Pedro II, e aí ele vem a reinar. E aí teve um reinado grande, que é o segundo reinado de 1840 até 1889. Tá? Durante esse período aconteceu algo que os historiadores terminaram chamando de parlamentarismo às avessas. Tá? Tentaram implantar um parlamentarismo no Brasil igual ao parlamentarismo inglês, só que não conseguiu porque politicamente Dom Pedro II era muito forte e ele não permitiu que os poderes administrativos organizacionais fossem parar no parlamento. Por isso, a gente chama de parlamentarismo às avessas. Quando usa o termo às avessas, a gente está falando do momento de uma tentativa parlamentarista dentro do período do segundo reinado brasileiro com Dom Pedro II. Bastante simples também. Tá? Depois disso, nós tivemos, então,
o golpe da República e nos tornamos a República. A primeira República, que vai de 1889 até 1930, né? Passa lá pela República das Espadas, depois a República do Café com Leite. Em 1930 temos o famoso golpe de 30, que Vargas dá um golpe no país e toma o poder, né? Juntamente com os tenentistas e tal. E aí, dessa primeira República se encerra no Estado getulista. Estado getulista é um termo para separá-lo das demais áreas, porque foi um Estado ditatorial, tá? Um Estado ditatorial. Por isso que a gente chama Estado getulista, beleza? Então era mais ditadura do que outra coisa, tá? E aí depois disso nós voltamos no período democrático de 1945 a 64, né? Temos um período democrático. Vários presidentes, os populistas, né, aqueles que irão suceder Getúlio Vargas dentro de um modelo populista de governo, vários. E dentro desse período teve um fato, só para os encargos de consciência o professor precisa avisar. Jânio, ele renuncia. Jânio era o cara da vassourinha, aí ele renuncia. Quando ele renuncia, o seu vice assume, que era o João Goulart. João Goulart era taxado como comunista, né? Então, o governo, para não estar na mão de um comunista, você tinha, né, várias encrencas por conta disso, você já estava num período ali de Guerra Fria, né? Então, você não queria muito comunista no Brasil, não, muita gente, os conservadores não queriam. E João Goulart era mais ligado a movimentos socialistas comunistas, simples assim. Então, o que aconteceu foi, quando ele assume, o parlamento vai lá e cria um parlamentarismo. Durante o governo do João Goulart, se criou um parlamentarismo. Esse parlamentarismo aconteceu no Brasil entre 1961 a 1963, até o início de 63. Foram 17 meses de parlamentarismo no Brasil. Durante esse período, nós tivemos 3 primeiros ministros. Olha que legal, 3 primeiros ministros. Um bastante famoso, Tancredo Neves, né? Depois, Brochado da Rocha, e depois Hermes Lima, né? Hermes Lima. Esses foram primeiros ministros durante esse período, perfeito? E aí teve um plebiscito, o presidencialismo ganhou e João Goulart assumiu então o seu governo até o período até o período do regime militar, né? Até que o regime militar entra no poder em cima do João Goulart e João Goulart foge. Perfeito? Então, até esse período, nós tivemos, então, o governo do João Goulart acontecendo. Então, de 63 até 64, basicamente isso, né? Que vai ter, então, o início do regime militar. Durante esse período foi todo o regime militar, né? Eleições somente indireta no Congresso Nacional, beleza, conhecemos. E aí, em 85, começa o período de redemocratização. Inicialmente com uma eleição indireta, aonde que é eleito Tancredo Neves e Sarney como vice. Tancredo morre, Sarney assume como presidente, primeiro presidente civil pós o período militar, né? Aqui inicia a redemocratização. Eu não estou dizendo que aqui foi a primeira eleição direta. Não, a primeira eleição direta pós o período militar foi a eleição do Collor. Beleza? Mas aqui nós já tivemos uma eleição indireta, que é a eleição de um civil, e aí começa o modelo de redemocratização. Tanto é que é durante o governo Sarney que nós temos a Constituinte, a criação de uma nova Constituição, que vai ser a Constituição de 88, tudo bonitinho, beleza? Então aqui podemos falar que inicia a redemocratização, que é onde nós estamos. Nós estamos num país democrático, ou como muitos gostam de falar, no Estado democrático de direito. É um termo interessante, um Estado democrático de direito. Nós estamos num Estado democrático de direito, estamos em um regime democrático, somos um Estado, temos regras, temos leis, ninguém está acima da lei, pelo menos não deveria estar. Entendemos? Este é o histórico. E aí, que é o que mais nos interessa, nós chegamos então nessa parte contemporânea, na produção contemporânea, que o primeiro título vai pedir, ó, produção histórica e contemporânea. Mas quando nós falamos da produção contemporânea, na verdade nós estamos falando de federalismo, federação e divisão territorial do Brasil. Perfeito? E como é que isso funciona? Muito simples. Com a Constituição de 88, nós, então, definimos nesta Constituição, que é a Constituição que nos rege hoje,
Que nós somos uma República Federativa do Brasil. Ou seja, somos uma república. O que é uma república? Uma república que é ao mesmo tempo, uma república federativa. O que é isso? Que é ao mesmo tempo uma república, o governo do povo, ou seja, democrático, beleza? Tá, o povo elege. Em qual sistema? No caso do Brasil, sistema presidencialista. Tá? Então nós elegemos o sistema presidencialista. E nós somos uma federação. Isso significa que nós temos várias subdivisões com autonomia, não soberania. Quem tem soberania é a União. As subdivisões têm autonomia. Beleza? Tão simples assim. E como que isso é dividido? Olha que ele pede lá pra gente, essa divisão. Como que isso é dividido? Muito simples e muito direto. Então, dentro desse modelo que nós podemos chamar de República Federativa do Brasil, nós temos um governo federal, que eu sei que você conhece. Nós temos o governo estadual, são 26 estados, então 26 governos estaduais. Nós temos o governo municipal, ou seja, 5.570 municípios no Brasil, são muitos municípios, 5.570. E nós temos o governo do Distrito Federal, que nós temos apenas um Distrito Federal, né, que é comum nos países ter um Distrito Federal. O Brasil não é diferente. Beleza, tá? Só que tem uma definição que eu gosto de deixar claro, só para os encargos de consciência. Quando nós chamamos unidades federativas, quando o texto lá da prova está falando unidades federativas está se referindo aos estados mais o Distrito Federal, beleza? Aos estados mais o Distrito Federal. Então são 27 unidades federativas, tá? E os municípios são federações. Não são unidades federativas, mas são federações. Os estados também são federações. Mas o termo federação cabe ao município, mas o termo unidade federativa não cabe aos municípios. Beleza? Tranquilo? Então, a separação que o título nos pede, quando ele fala assim, ó, divisão territorial. Dentro do modelo federação, federalismo, essa divisão territorial é simples. Nós temos um governo federal, que não tem um território por si só. O governo federal não tem um território. Não tem nenhum lugar que a gente fala assim, isso aqui é governo federal, mas que não esteja dentro de um estado, que não esteja dentro de um município ou do Distrito Federal. Não tem. Não é? Então, governo federal, e aí você vai ter as divisões geográficas. Essas divisões geográficas a gente pode analisar em grande escala, ou seja, os estados, divisão geográfica dos estados, Paraná, Santa Catarina, tal, né? E a divisão geográfica municipal. Dentro de cada estado nós temos os municípios, com autonomia administrativa. Perfeito? Então é isso que nós temos que entender quando a gente fala desse modelo de divisão. Perfeito? Agora, esse modelo de divisão, ele tem uma administração própria, que por desencargo de consciência eu trouxe aqui para você, que é onde a maioria das pessoas terminam confundindo e caso caia na prova, pode se enrolar. Então fiz um resuminho aqui, bem tranquilo, que vai facilitar muito a sua vida na hora da prova, que é o seguinte, ó. Então, separei aqui na organização do governo federal, na organização do governo estadual, na organização do governo municipal e na organização do governo do Distrito Federal. Nós sabemos que o Brasil, ele é tripartite, certo? Ou seja, ele tem ali uma organização tripartite, ele tem uma organização em 3 poderes, não é? Ou como alguns autores falam, um único poder em 3 grandes áreas administrativas. Mas a maioria, e assim bem tranquilo, não tem nada de errado nisso, vai falar divisão em 3 poderes, não é? Autônomos e harmônicos entre si. Pelo menos é o sonho daqueles que pretendem que sejam autônomos e harmônicos, né, entre si, beleza? E esses 3 poderes eu sei que você sabe. Então nós temos lá, no campo do governo federal, o poder executivo, a presidência da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Olha bem, no modelo brasileiro, no modelo presidencialista, que é o modelo que nós adotamos, o presidente ele é chefe de Estado e chefe da República. Ele é chefe nos 2 momentos, perfeito? Tá? Tanto é que quando ele sai do país, ele não sai do país como chefe da República, ele sai do país como chefe do Estado,
deixando o seu vice como chefe da República. De boa? Então, no presidencialismo, que é o nosso modelo, ele é chefe do Estado e chefe da República. Tá? No governo federal, nós temos um poder legislativo, nós podemos afirmar que o nosso poder legislativo ele é bicameral, ou seja, tem duas câmaras. Uma câmara chama-se Câmara Federal, a outra chama-se Senado Federal. Né? Sendo que a Câmara Federal é representante do povo, os deputados representam a população, enquanto os senadores representam as unidades federativas. É por isso que cada unidade federativa, as 27 unidades federativas, cada uma tem 3 senadores. 3 senadores. Né? Então são 27 vezes 3, 81 senadores. Cada um desses senadores representam a sua respectiva unidade federativa, ou Estado ou Distrito Federal. O mandato de um senador é de 8 anos, sendo que a renovação do Senado ela acontece a cada 4 anos, beleza? Sendo que essa renovação ela vai acontecer em 1/3 e 2/3, 1/3 e 2/3. Ou seja, em uma eleição nós elegemos um senador por estado, por unidade federativa, na outra eleição nós elegemos 2, na outra elegemos 1, na outra elegemos 2, e assim sucessivamente. Tranquilo? Enquanto que os representantes dos povos são 513, sendo que você tem estado com mais deputados, como São Paulo, que é o maior número de deputados, com 70 deputados, e outros estados que têm uma população menor, né, com 8 deputados federais, que é a menor possibilidade por estado, conforme a nossa legislação. Né? Então acontece lá dentro desse modelo, de boa? E lembrando só a Constituição Federal, caso seja instituído um território, coisa que não temos hoje, um território, ele é uma autarquia federal, e dentro de ser uma autarquia federal, ele tem direito a representantes do povo que mora lá. Como ele não é estado, não tem, e essa representação seria de 4 deputados. Então, caso venha ter um território, esse território tem direito a 4 deputados para representar a população que vive nele. Atualmente, nós não temos nenhum território no Brasil. Beleza, tá? Então é assim que funciona. E nós temos um poder judiciário federal. Né? Que aí a gente pode colocar os tribunais regionais federais, os juízes federais de 1º grau, os tribunais regionais federais de 2º grau. Né? Podemos colocar, inclusive, a Justiça do Trabalho também dentro desse campo. Por quê? Porque ela trabalha por região. Né? Então, Tribunal Regional do Trabalho. Também podemos até citar o Eleitoral, que também pode trabalhar por região, Tribunal Regional Eleitoral. Né? E esses, então, eles estão no campo federal. Tá? E os tribunais superiores, né? O STM, o TST, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? E o extraordinário, que é o STF, beleza? Que é o STF. Lembrando que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão do Poder Judiciário, mas que não tem poder jurisdicional, ele só tem poder administrativo. Tá? Então, essa é a visão federal dos 3 poderes. Porém, todavia, contudo, tem uma instituição que ela é muito importante. Essa instituição não faz parte de nenhum desses 3 poderes. Nenhum desses 3 poderes. Não faz parte. Ela não é executivo, ela não é judiciário e ela não é legislativo. Não, não. Eu estou falando do custos legis, do porquê. Eu estou falando do dominus litis. Traduzindo, eu estou falando do Ministério Público. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Perfeito? Fiscal da lei. O Ministério Público da União. Quando a gente fala Ministério Público da União, está vinculado à ideia do governo federal, da administração federal. O Ministério Público da União tem 4 ramos dentro dele: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público do Trabalho. Beleza? Tranquilo? Então, este não faz parte desses 3 poderes, mas é o fiscal da lei em relação, sendo o representante do Ministério Público da União, o PGR, Procurador-Geral da República. Né? E quando eu estou gravando essa aula, atualmente é o Aras. O Aras é o atual PGR. Beleza. Governo estadual. O governo estadual é muito parecido com o governo federal. Né? Então ele tem um poder executivo, o governador, né? E as suas secretarias,
Você tem um poder legislativo, nesse caso é unicameral, só uma única Câmara. Essa Câmara nós chamamos de Assembleia Legislativa. Sendo que essa Assembleia Legislativa, os deputados estaduais que lá estão, são representantes do povo daquele estado. De boa? Tranquilo? E temos um poder judiciário estadual também, que são os juízes estaduais, juízes de direito, né? E os tribunais estaduais. TJ Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná. É um tribunal dentro da estrutura do estado. É de segundo grau de jurisdição, segunda instância, segundo grau de jurisdição, dentro da estrutura do estado do Paraná. TJ Goiás é um tribunal de segundo grau dentro da estrutura do Goiás. E assim sucessivamente, beleza? E no estado você tem como fiscal da lei, como dominus litis, fiscal da lei, o Ministério Público Estadual, que não faz parte do Ministério Público da União. Não, ele é um ministério do estado. Ele é um Ministério Público Estadual. E aí você tem os promotores de justiça, os procuradores de justiça do Ministério Público Estadual, que vai atuar ali dentro da fiscalização da lei no estado. De boa? Entendemos? Então é assim que funciona. Beleza. Aí a gente chega no governo municipal. No governo municipal só tem dois poderes. A nossa organização administrativa deu ao município a autonomia do Poder Executivo e a autonomia do Poder Legislativo de forma unicameral com a Câmara de Vereadores, que vai representar o povo daquele respectivo município. De boa? Então eu tenho Poder Executivo, prefeito e as suas secretarias, Poder Legislativo, né, a Câmara de Vereadores, uma única Câmara, unicameral, e como representantes do povo, ponto. Perceba que não tem poder judiciário. Não existe um juiz municipal. Não tem poder judiciário. De boa? Se não tem poder judiciário, também não tem Ministério Público. Não tem Ministério Público Municipal. Quem é o responsável? Uai, na esfera do Estado, será a Justiça Estadual. Na esfera federal, será a Justiça Federal. Simples assim. Na esfera do Estado, o Ministério Público é o estadual. Na esfera federal, o Ministério Público é o Ministério Público da União, dependendo da área. Se for federal, o Ministério Público Federal. Se for do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. E assim sucessivamente. Beleza? Então, no município não tem poder judiciário. De boa? Nem Ministério Público. E no DF, igual. Igual. Ou seja, o DF tem um poder executivo, que é um governador, não é um prefeito. O DF é um governador. Ele tem um poder legislativo, que é unicameral. No DF, o que nós temos é uma Câmara Legislativa. Então, Assembleia Legislativa dos estados, Câmara de Vereadores dos municípios, Câmara Legislativa, uma tentativa de misturar estado com município, da Câmara Legislativa. E aí essa vai ser do DF. Você já deve ter ouvido falar que o DF ele é híbrido, né? Que o DF tem funções de estado e de município. Que é isso mesmo. Porque o DF não tem municípios dentro dele. É isso. Tá? E você tem um executivo chamado governador, com as suas secretarias, e um legislativo, que é a Câmara Legislativa, com 24 deputados distritais. Tranquilo? E perceba que no DF não tem judiciário, não existe judiciário e não existe Ministério Público. Kennedy, eu já ouvi falar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Então, como você está me dizendo que não tem tribunal no DF? Não tem. Por quê? Porque o TJDFT, que realmente existe, ele está no contexto federal. Ele é da União, que vai ser um tribunal que cuida do DF e dos territórios. Qualquer território que venha a surgir, já tem um tribunal pronto para eles, que vai estar dentro da União, que é o TJDFT. Beleza? Então ele não é da Justiça do Distrito Federal, mas sim da União. Quem rege os seus servidores é 8.112 e não a Lei Estadual dos Servidores, a Lei Distrital dos Servidores do DF. Não. Qual é quem vai reger? É a 8.112. Por quê? Porque eles estão no âmbito federal das coisas. De boa? Da mesma forma o Ministério Público, né? Como você viu o Ministério Público da União lá em cima, federal, existe um chamado MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O MPDFT, ele é da União, ele é federal, beleza? Que é responsável por acompanhar as atividades do Ministério Público, fiscal da lei no Distrito Federal, e caso tenha
territórios, nos respectivos territórios. Então a gente não tem Ministério Público Estadual no DF, nós não temos Ministério Público Municipal no DF, tem nada disso no DF, porque o DF só tem poder executivo e poder legislativo, sendo o executivo o governador e o legislativo a Câmara Legislativa como representante do povo e os seus 24 deputados distritais. Essa é a organização política, né, do Brasil, que eu sinceramente acho que você já sabia, né? Mas se não sabia, tá aí. E é o que esse título aqui está solicitando para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.